Boa tarde, pessoal. Começando, né? Vou fazer mais um videozinho no meu canal lá, Decifrando Medicamentos, tá? Eu quero agradecer pela participação de todos vocês e continuar falando para vocês se inscreverem no canal, fazer comentários, dar os likes, principalmente faz comentário, pergunta um assunto assim que vocês gostariam que eu possa estar comentando aqui no canal. Isso é bom porque mantém, como eu já disse antes, meu estímulo de continuar mantendo esse canal para poder dar orientação para vocês. E hoje o assunto é um assunto assim bastante interessante, né? Porque tem muitas pessoas, eu sei, que sonham, como eu já disse aqui algumas vezes, com a pílula mágica. Então, aquele medicamento, aquela pílula, né? Mágica, se eu tomaria hoje e amanhã cedo, quando eu acordasse, eu estaria uns 20% do meu peso menor, tá? Então, o velho sonho da pílula mágica para emagrecer. Eu já vou começar logo falando para vocês que mágica não existe. Eu sei que eu vivo sempre acabando com o sonho de vocês, mas a pílula mágica, ela não existe. Mas a gente tem alguns medicamentos no mercado e atualmente a gente tem ouvido falar muito deles, principalmente as atuais canetas para emagrecer, tá? Então, esse vídeo basicamente é para falar das canetas que estão aí no mercado, que o pessoal está utilizando para emagrecer. E eu vivo, sempre alguém me pergunta, né? Professora, ô Neide, esses medicamentos emagrecem? E eu costumo responder brincando, eu falo assim, claro que emagrece. Você compra o medicamento e o dinheiro que você ia pagar nele, você não pode comprar comida, porque eles são muito caros. Realmente eles são muito caros, por quê? Porque eles são novos no mercado. E o medicamento, quanto mais novo ele é, mais caro ele é. Por quê? O laboratório, para lançar o medicamento no mercado, ele investe muito. Ele investe em torno de 100 mil dólares para poder lançar o medicamento no mercado. 100 milhões de dólares, desculpa. Então, para ele pegar esse lucro de volta, ele precisa vender bastante e vender a um preço alto. Então, quanto maior a tecnologia, quanto mais novo o medicamento, mais caro ele é apresentado para vocês, tá? Então, o que vocês mais escutam hoje é o Ozempic. Ozempic emagrece? Aí alguém chega para você e fala, não, além do Ozempic, porque o Ozempic é injetável, então agora tem um comprimido também, que é o Rybelsus. Ozempic, Rybelsus, e agora eles estão lançando um novo, que é o Wegovy. Será que esse também emagrece? Tá? Então a gente tem hoje no mercado várias dessas canetas ou de comprimido, como é o caso do Rybelsus, fazendo essa propaganda de que eu vou emagrecer. E realmente, as pesquisas acabaram de ser lançadas no mercado e o pessoal costuma dizer que esse medicamento você consegue emagrecer, mas o trabalho que eles fizeram foi 1 ano e meio. Então, se você tomar ele por 1 ano e meio, em média, as pessoas perdem 20% do seu peso. Vamos supor que você começou a tomar o seu medicamento hoje e você tá com 100 quilos. Então, quando chegar na metade do ano que vem, pouquinho depois da metade, você provavelmente vai chegar, se você fizer tudo bonitinho, aos 80, tá? Então é mais ou menos um cálculo assim que é feito, porque muita gente me pergunta isso. Ah, mas emagrece rápido? Emagrece muito? Não, não emagrece muito rápido, emagrece devagar, mas sim, emagrece. E por que esses medicamentos emagrecem? Por 2 razões, tá? Esses medicamentos, quando eles começaram a ser pesquisados lá atrás, o pessoal estava pesquisando também um medicamento para tratar uma doença que é muito frequente, que é a diabetes. Tá? Então, pesquisando medicamento para diabetes, descobriram-se que a gente produz no nosso intestino, quando a gente se alimenta, principalmente de carboidrato. Então, quando a gente tem uma alimentação de carboidrato, quando ela chega no intestino, a gente libera 2 hormônios, que eles chamaram, tem uns que chamam de hormônio, outros que chamam de proteína, então eles chamam de GLP-1 e de GIP.
GIP. Então, esse GLP-1 e esse GIP, ele tem várias funções importantes quando eles são liberados. Então, como eu falei, depois de uma ingestão de carboidrato e aquilo lá chega no seu intestino, que ele vai ser absorvido para cair na sua corrente sanguínea, o seu organismo, ele precisa de um hormônio chamado insulina. Insulina é o que, quando você tem pouco, ou você tem uma que não funciona, você tem diabetes. Então, basicamente, quando eles começaram a pesquisar esse medicamento, era por conta de que quando você ingere carboidrato, você libera esse GIP e esse GLP-1 e ele estimula lá no pâncreas a produção de insulina. Mas aí eles verificaram que, além de estimular a liberação e a produção de insulina, eles também promoviam no cérebro uma promoção que a gente chama da saciedade. O que significa isso? Saciedade significa assim, eu comi e eu já estou satisfeita, tá? Então, se você inibe essa saciedade, você vai comer de uma forma meio desesperada, assim, porque você não vai se sentir que já está suficiente, que você já foi alimentado. Então, você acaba se alimentando mais do que precisa, tá? Então, essa saciedade é importante para o nosso organismo. Então, uma das razões que esse medicamento emagrece é justamente porque ele promove esta saciedade. A gente tem alguns medicamentos que a longo prazo eles podem engordar. Por quê? Porque eles inibem essa promoção dessa saciedade no sistema nervoso central. Então você acaba comendo. E um exemplo, só para vocês terem um exemplo, são os antipsicóticos mais novos, tá? Mas hoje o nosso assunto é medicamento para emagrecer. Então não vamos falar de medicamento para engordar, tá? Então medicamento para emagrecer, ele realmente funciona e ele faz você perder peso porque você começa a ter um controle melhor do que você vai comer. Então você fala, não, já tô satisfeita, não tenho mais vontade de comer mais. Então por isso que esses medicamentos, eles fazem efeito para auxiliar na perda de peso. É claro que para perder peso, a gente costuma falar que é uma matemática, você tem que ingerir uma quantidade menor do que uma quantidade menor do que você gasta, porque aí você gastaria e aí você não armazenaria, porque se você comer mais do que você precisa, você vai gastar menos e vai armazenar na forma de gordura. É assim que funciona, é simples, é uma continha muito simples. E normalmente a gente come mais do que precisa. Então o que eu posso fazer para melhorar isso? Eu posso comer menos, como eu posso gastar mais? E como eu posso gastar mais? Fazendo atividade física, fazendo exercício. Então, eu aumento o gasto, ou eu posso ou aumentar o gasto ou diminuir a minha ingestão de alimento, tá? Então, esses fármacos, eles vão agir fazendo, informando para o seu cérebro que você não precisa comer tanto, que você já está satisfeita com aquilo que você comeu. Por isso que eles emagrecem, tá? Além disso, além desse efeito a nível no cérebro de vocês, eles fazem o quê? Eles no intestino, eles desaceleram a digestão. Então, o que acontece? Você vai ficar com aquela sensação de estômago cheio e eles diminui para você fazer o esvaziamento do seu estômago, demora mais tempo. Então você fica com aquela sensação que o pessoal chama de plenitude gástrica. Sabe quando você come e fala, já estou satisfeita, meu estômago está cheio, e ele demora para fazer digestão, então desacelera, tá? Então por isso é que ele acaba fazendo a função de você perder peso. Você informa para o cérebro que você já está satisfeito e o seu estômago localmente vai ficar com uma sensação de que você já está com o estômago cheio. Então você vai ingerir menos alimento e, como eu disse, para emagrecer eu tenho que ingerir menos ou gastar mais, tá? Então é assim que agem estes medicamentos. Então quem são esses medicamentos? Como eu já disse, que está na moda e que vocês ouvem muito falar é o tal do Ozempic. Mas antes do Ozempic já tinha um outro. Então o primeiro que eles lançaram aqui no mercado, o nome do fármaco é liraglutida. E o fármaco era o Victoza. Então, o Victoza foi o primeiro a chegar. Eles são todos, como eu já disse, esses injetáveis, porque como é uma proteína, se você ingerir ela pela via oral, muito provavelmente o estômago ele vai quebrar essa proteína e ela não vai fazer efeito.
Então, normalmente, a maioria deles são injetáveis, são de administração subcutânea, porque é mais tranquilo de você fazer a alta administração, o volume é baixo, então dá para você fazer essa administração. E a forma farmacêutica de caneta é porque você associa o fármaco com a seringa, então já vem determinado no próprio embalagem a sua dose, quanto que você vai tomar. Então, isso também facilita. Eles já estavam usando essa forma farmacêutica de caneta para um outro medicamento, que é a insulina. Então, saiu até uma reportagem no Fantástico falando que o pessoal estava falsificando esse medicamento e vendendo para o pessoal insulina no lugar. Insulina, gente, até engorda. Ela não emagrece. A insulina, um dos efeitos adversos dela é o ganho de peso. Então, cuidado para quando vocês forem comprar o produto para não ser falsificado, porque quando é falsificado, na maioria das vezes é pela insulina. Então, voltando. Eles lançaram no mercado primeiro a Victoza. A Victoza, que é essa liraglutida, eles lançaram para diabetes, mas o pessoal começou a usar para emagrecer. Aí depois, o registro que tinha lá na Anvisa era para diabetes. O mesmo laboratório que a Nordisk, que lançou a Victoza, lançou a Saxenda e registrou ela como medicamento para emagrecer. Tá? Então, ela era usada para emagrecer, a Victoza era usada para emagrecer, mas estava indicada para diabetes. A Saxenda, ela é indicada para emagrecer, mas ela pode ser usada para diabetes, tá? Então, o que muda basicamente é isso, a indicação que está registrado lá na Anvisa e o uso que a gente faz dele. Quando a gente faz um uso que não é o indicado, a gente chama de off-label. Então, a Victoza era uso indicado para diabetes, off-label para emagrecer. A Saxenda, uso indicado para emagrecer, off-label para diabetes. Tá? A Victoza e a Saxenda são injeções que você tem que usar todos os dias. Então, elas são de ação curta. Já o Ozempic, quando ele veio, ele revolucionou um pouco, porque você usava uma vez por semana. Tá? Então, é um outro fármaco chamado semaglutida, que é o que está na moda, que todo mundo fala, e a vantagem dele é que ele tem uma ação prolongada. Então, você só usa uma vez por semana. Tá? Então, aí ele veio, mas a Anvisa e o FDA, que é lá nos Estados Unidos, o órgão que registrou ele como primeira indicação para o tratamento da diabetes. Então, ele foi registrado para o tratamento da diabetes, mas os off-label o pessoal começou a utilizar para emagrecer, tá? Então, é o Ozempic, canetinha, usa uma vez por semana. O laboratório, tem gente que não gosta de usar caneta, vamos lançar um na forma de comprimido, aí lançou o Rybelsus. É o mesmo semaglutida, então semaglutida é Ozempic e Rybelsus. Só que o Rybelsus precisa tomar todo dia, é comprimido, precisa tomar em jejum e não tem um efeito tão esperado quanto tem injetável, mas é uma alternativa ao uso do Ozempic injetável. E aí agora o laboratório, o mesmo Nordisk, lançou o laboratório lançou um medicamento chamado o Wegovy. O Wegovy, o pessoal tá falando bastante dele. Então, a única diferença é igual do Victoza pro Saxenda, do Ozempic pro Wegovy, é que o Wegovy ele foi registrado lá no FDA como um medicamento para auxiliar no emagrecimento. Então, assim como a Saxenda, só que era todo dia, o Wegovy é o mesmo medicamento do Ozempic, que era uma vez por semana, só que ele é utilizado também uma vez por semana, mas a indicação dele é para emagrecer. Tá? Aí o pessoal lança o medicamento, faz aquela divulgação que tem menos efeitos adversos, balela. É o mesmo fármaco. Tá? Bom, tá saindo agora no mercado, eu acredito, então todos esses 3 produtos que tem, o Ozempic, o Wegovy e o Rybelsus, são do mesmo laboratório que a Nordisk. O Rybelsus pela via oral, o Wegovy para emagrecer injetável e o Ozempic, teoricamente, para primeira indicação diabetes, uma vez por semana.
os dois injetáveis. E aí agora o Lilly, que é um outro laboratório, tá lançando um outro fármaco chamado tirzepatida, que faz. Eles falam que age nas duas, os três de cima, ele vai agir no GLP-1. Esse tirzepatida, segundo o laboratório Lilly, que é o laboratório que lançou ele vai agir tanto no GLP-1 como no GIP. Então, segundo eles alegam, ele tem um melhor efeito para emagrecer do que o atual. Tá? E aí o Lilly lançou, no Brasil acho que vai ser lançado agora esse semestre, eu não sei se provavelmente vocês já ouviram falar, porque ultimamente está tudo generalizado, né? Então a gente ouve tudo. Tem o Mounjaro e o Zepbound, tá? O Mounjaro e o Zepbound, eles são também utilizados uma vez por semana, são na forma de caneta e é naquele mesmo esquema que a professora falou antes. O Mounjaro, ele foi lançado inicialmente, registrado no FDA para diabetes, enquanto o Zepbound foi registrado para controle de peso, tá? Não muda muito, o que às vezes modifica nesses fármacos, que é o que acontece também com o Wegovy, é a dose que você aumenta. Para diabetes você usa uma dose um pouco menor, para perda de peso você usa uma dose maior. Então as formas de apresentação às vezes aparecem com umas dosagens maiores do que as formas de apresentação que são registradas como para diabetes, tá? Basicamente é isso. Agora, existe medicamento sem efeito adverso? Papo furado, tá? Então, o efeito adverso muito comum e muito frequente são as ânsia e náusea e vômito, tá? Então, é muito comum náusea e vômito. Mas é claro que não é só náusea e vômito, pode aparecer outros efeitos adversos. Um deles também que pode acontecer se você não tem diabetes é desregular a sua glicemia. Então você pode apresentar um quadro de hipoglicemia que pode se tornar grave se você não for tratado logo, tá? Então a hipoglicemia pode atacar o rim também? Pode atacar o rim, porque ele é metabolizado no rim, então você pode ter problemas renais, então tem que ficar prestando atenção se tem problema na urina, se começa a ir menos no banheiro ou ir muito no banheiro, porque aí é o caso de ter aumentado, desregulado a glicemia, tá? Então precisa ficar prestando atenção nessas coisas. Ele pode atacar o pâncreas também, porque como ele age lá, estimula a produção de insulina no pâncreas, ele pode dar o que a gente chama de pancreatite, tá? Então pode complicar as funções do pâncreas, e aí você pode ter muita dor, tá? Então claro que tem efeitos colaterais, vários efeitos colaterais, tá? Ele pode dar também, é muito comum dar diarreia. Tem algumas mulheres que têm constipação, mas a maioria apresenta um quadro de diarreia, tá? Que pode ser piorado se você tiver a hipoglicemia, tá? A hipoglicemia, se ela é muito grave, ela pode afetar, inclusive, o funcionamento, o batimento cardíaco, acelera o batimento cardíaco. Tá? Então não existe almoço grátis, não existe medicamento sem efeito adverso. Tá? E quanto a dizer se a ação, se um é melhor que o outro, o que varia mesmo é o preço, gente. Então eu comecei falando da Victoza, a Victoza em média R$450 e a Saxenda 600 e pouco, até R$700, que é aquela que você usa todo dia. As outras que tem aqui no Brasil, né, o Wegovy e o Ozempic, eles estão em torno de R$1.300 o tratamento mês, que são 4 canetinhas, né, para uma por semana. O Rybelsus, que é aquele que é pela via oral, ele também é em torno o preço para 30 comprimidos de R$1.300. Agora, esses novos que está surgindo no mercado, que ainda não tem aqui no Brasil, eles podem chegar, o preço ainda não está fechado, mas o primeiro, que é o Mounjaro, ele está em torno de R$2.000 a R$3.800, dependendo da dose, e o outro, que é o Zepbound, ele pode chegar até R$6.000, tá bom, gente? Então era isso, espero que vocês aproveitem. Obrigada e até o próximo vídeo.